Olá, boa noite para você que está acompanhando o Tá no Pódio, o podcast da Tarobá. Desde hoje à tarde estamos aqui trazendo muito conteúdo bacana, diversificado para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, os nossos leitores, enfim, todo mundo que acompanha a Tarobá, o podcast da Tarobá, o Tá no Pódio, é o podcast oficial da Expo Londrina. E agora, para a gente encerrar essa série aqui desta quinta-feira, nós vamos falar um pouco sobre as questões jurídicas do agro. E para fazer um bate-papo junto comigo, 3 pessoas assim muito entendidas no assunto. Quero receber aqui o Paulo, vai me corrigindo, Paulo Zerbinati, que é presidente da Comissão do Agronegócio da OAB da Subseção Londrina. Bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, agradeço o convite. Eles têm uns sobrenomes chiques aqui, gente. A Juliana Milani, que é conselheira da OAB Subseção Londrina. Obrigada, Juliana, bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E também a Maria Fernanda Message, falei certo? Falou certinho. Que é membro também dessa comissão que o Paulo preside, né? E vai falar um pouquinho aqui com a gente. Lembrando que a OAB faz parte também da programação da Expo Londrina. Vocês trazem um evento específico para esse público do agro também aqui na Expo. Sim, a gente tem o maior orgulho assim, desse evento, ele chama OAB Rural. E a gente sempre quis, como comissão, e obviamente né, autorizado pela OAB e apoiado pela OAB, trazer uma proximidade entre todas as discussões jurídicas e o produtor rural. Porque existe na cultura comum que o advogado, ou ele é chamado para resolver problemas, o que já dá uma angústia de pensar na figura do advogado, ou ele é portador de más notícias. Por exemplo, quando você tem lá uma quebra de safra e você está devendo, e aí um advogado te executa, o que é muito né, indigesto para quem está recebendo essa notícia pela voz do advogado. Mas não, a gente quer dizer que o advogado é um ser importante, inclusive para prevenir litígios, inclusive para discutir direitos e ter uma atuação prévia a um litígio. Né? Então, a gente tem essa vontade de ser uma ponte entre esses universos, né? O universo jurídico, que nem sempre é palatável, né? A gente costuma ter essa distância no palavreado, no jargão da profissão, o que acaba afastando muita gente. Aí o Paulo sabe bem disso, né? Porque ele também é agrônomo. Ah, você já é do meio, né, Paulo? Eu já estou mais de 20 anos no mercado, eu fiz as 2 universidades ao mesmo tempo. Uau. E aí eu trabalhei 11 anos como engenheiro agrônomo em multinacionais e depois atuo há 10 já atuando só no direito do agronegócio. E aqui na Expo é um evento, é um ciclo de palestras, é o que vocês promovem? Nós temos a comissão desde 2018 e ela foi fundada por advogados que estavam envolvidos com a sociedade rural. E eles conseguiram um espaço aqui dentro, a sociedade rural ela cede esse espaço para nós gratuitamente e a gente fazia um evento que chamava AgroTalks. Vinhamos 10, 15 advogados, falávamos por 10 minutos de assuntos realmente sobre o agro. E há 2 anos a gente mudou um pouco o formato, partimos para o OAB Rural, escolhemos 1, 2 temas que estão doendo para o produtor, estão sendo algo que está realmente atrapalhando a vida deles, e a gente está conseguindo ter mais produtores participando e conseguindo tirar esse abismo entre o advogado e entre o juridiquês. E quais são as principais dores, já para colocar a Maria Fernanda no papo aí? Posso só fazer uma introdução antes, que é engraçado que tem esse abismo do produtor, muitas vezes com o advogado, mas o advogado que trabalha com agronegócio, ele precisa estar muito aliado com o produtor rural para entender a realidade do campo. Então, às vezes, a gente vai em alguma perícia judicial, vai dentro de uma fazenda, de uma propriedade rural, a gente tem que entender o que é uma APP, uma beira de rio, uma reserva legal. Então, essa distância, ela dentro da nossa área, ela tem que diminuir mesmo, porque senão, para até a gente poder ajudar o produtor rural. E aí, dentro do que eu acho que é o maior gargalo, a gente até conversou porque tem muito gargalo, né? Assim, a gente tem o cadastro ambiental rural, que é o principal instrumento do produtor rural do Brasil inteiro, é um cadastro obrigatório para todas as propriedades e pouquíssimos analisados, né? Então, o produtor precisa desse cadastro para fazer financiamento bancário, para fazer compra e venda diária, para toda atividade dentro da propriedade ele precisa desse cadastro. E hoje o poder público não conseguiu avançar muito nisso por
N fatores, né? São propriedades do Brasil inteiro, tem muitas peculiaridades do sistema, então eu diria que esse, hoje, assim, é um gargalo muito forte para o produtor rural. Não obstante ele seja um cadastro ambiental rural, e ele é autodeclaratório, então o produtor rural que diz lá onde está a área de reserva legal dele, onde está a área de preservação permanente dele, que são obrigações legais do ponto de vista ambiental que ele tem que cumprir. Mas ele impacta em outros setores. Impacta no direito registral, por exemplo, porque aí no cartório de registro de imóveis ele não registra uma compra e venda. Ele impacta na obtenção do crédito, né? Então, a gente tem que dar uma conformidade da propriedade rural muito severa hoje no Brasil. A legislação ambiental é uma das mais severas que a gente tem no Brasil. Isso é uma obrigação do produtor. E, ao mesmo tempo, os órgãos responsáveis por responder a dizer está ok o seu cadastro, eles não têm efetivo suficiente para responder essa demanda. Isso virou um gargalo extremamente importante, porque, do ponto de vista do produtor rural, ele está travado. E a estatística no Brasil, a média dos estados, porque o órgão responsável é o estadual para essa análise, é de 4%. Nossa. De todas as propriedades rurais. E esse é um tema que vocês estão trazendo aqui esse ano, então, para expor. A gente trouxe o ano passado. Inclusive, trouxemos a pessoa responsável no Paraná, que ele era funcionário do Estado. Ele veio falar sobre isso, inclusive questionou que está tudo atrasado por não ter pessoas. O Estado não tem mão de obra suficiente para poder fazer essas análises. E para esse ano, o que vocês estão trazendo, assim, especificamente? A gente está num momento muito particular, né, da crise do agronegócio, porque a crise não é algo anormal nesse setor, porque, como a gente diz, né, uma empresa a céu aberto, então ela está sempre sujeita a intempéries, a problemas climáticos que estão cada vez mais aí presentes no cotidiano, né, da produção agrícola. Então a gente quis trazer o que é hoje a insegurança jurídica que existe no campo. E existe bastante insegurança legislativa, o judiciário um pouco atrasado também com a análise de algumas questões, os órgãos ambientais atrasados com as questões que são da competência de cada um deles. E a gente quis mapear um pouco isso e dizer qual é a função do advogado neste lugar. Como é que o advogado pode, de repente, pegar a mão do produtor e falar, vamos tentar um caminho aqui. Por exemplo, a questão do CAR. Entrar com um mandado de segurança, de repente, seria uma medida para a gente avançar na análise desse CAR? Por exemplo? Hoje a gente tem mais de 15 mil normas que tutelam, que disciplinam sobre direito ambiental, sobre as questões do campo. 15 mil normas é muita coisa. O produtor não tem nem noção da intensidade dessas normas. Então, assim, nós temos... o Brasil hoje, talvez isso até nós como país, nós não saibamos disso, que 66% do território hoje é destinado para preservação ambiental. Desses 66%, 33% é o produtor que cuida dessa vegetação nativa dentro da sua propriedade. Isso vai refletir no CAR, isso vai refletir em obrigações ambientais, porque essa área de mato, ela tem assim uma série de... o produtor tem que cuidar dela, então assim, ele está recebendo por isso? A gente está discutindo crédito de carbono, em receber dinheiro para essa preservação, mas o produtor ainda precisa entender, o advogado ainda precisa aproximar do produtor para passar todas essas obrigações e o que ele pode ter de benefício também, né? Mas como é que é essa aproximação, né, do meio jurídico, no caso, com essas ações que vocês fazem aqui? Vocês dão orientações ou dão aquela pincelada e estimulam mesmo o produtor rural, como a Juliana falou, a procurar constituir um advogado para evitar os problemas futuros? Como é que é essa proximidade que vocês fazem? Olha, a OAB, e aqui nós estamos, né, em nome da OAB, ela não promove essa aproximação, digamos assim, cliente-advogado. Não é esse o papel aqui. O papel da OAB dentro da sociedade rural é institucional. E ele é institucional por quê? Porque a gente também precisa aproximar instituições e tomar ações para que a gente convirja em assuntos que são ali importantes e que a gente possa formar daí uma cultura diferente. Então, estar próximo da sociedade rural é também ouvi-la. É trocar experiência, é trocar diálogo, né? Estar próximo do Sindicato Rural de Londrina, a gente convidou a FAEP este ano para estar aqui
na OAB Rural, e ela trouxe uma série de dados e trouxe um conhecimento do que ela faz. E a gente vai trazendo o que o advogado, onde o advogado está inserido nessas várias ações de cada uma dessas instituições. Mas pelas experiências que vocês até, né, como você falou, Paulo, que vocês tiveram ano passado, vocês estão realmente conseguindo nessa relação institucional trazer o produtor para perto e fazer com que, no fim do dia, ele acabe se beneficiando dessas orientações jurídicas que vocês estão trazendo aqui, ano a ano, na sociedade rural? Sim, na verdade, os feedbacks que a gente está recebendo realmente são muito positivos. O produtor está tendo o ano passado foi a questão do CAR e também sobre o seguro rural, que era um gargalo, tivemos seca, foi um ano de problemas. Esse ano foi mais essa questão da segurança jurídica, que realmente estamos num momento bem delicado da situação. E há 2 anos, além dessa proximidade com a sociedade rural, o sindicato abraçou também nós como instituição, como a Ju está deixando bem claro. A ideia da OAB é essa aproximação entre instituições. E além de ter vindo todo o pessoal aqui do Sindicato de Londrina, eles convidaram os sindicatos daqui da região inteira. Tinha um monte de presidentes de sindicatos e também associados. Então foi muito bacana o nosso evento com relação a essa parte de ter essa aproximação. Quer dizer, esse casamento vai continuar. A gente espera que sim, longamente. E aí, lembrando agora, este ano também nós fomos convidados como instituição, como OAB e por meio da comissão, a fazer parte das mentorias do Hackathon. Ah, que então, bacana. a gente também vai estar aqui no sábado, né? Aqui com o Sebrae? Aqui com o Sebrae. E tem umas mesas que vão falar de alguns assuntos que têm a ver com a inovação dentro do agro e com questões jurídicas. Por exemplo, tem uma mesa que vai discutir a sucessão patrimonial. Então, e aí faz todo sentido que a gente seja convidado para também estar aqui como mentores dessas mesas de gente que está inovando aí nas soluções jurídicas também. Que bacana, gente. Queria que vocês reforçassem, então, a importância, né, dessa parceria e, se quiserem, convidar os produtores rurais também para procurarem aí, não sei se vocês têm algum espaço, algum stand, alguma coisa, aproveitar esse espaço nosso aqui também. Te agradece. Não temos ainda um stand aqui dentro. Eu acho que talvez pode até ser um projeto futuro, né? Não, acho que ela pôs a pedra angular aqui, olha. Tô achando que eu plantei uma sementinha. Amém, Senhor. Mas assim, a gente sabe que a Expo é um lugar excelente, recebe muitos produtores. Eu realmente acho que é um momento legal. Mas dentro da OAB a gente precisa aprovar tudo isso. Tem todo um processo interno lá que seria interessante. Porque a gente tem outros projetos, né? A OAB está sempre próximo ao consumidor, né? Tem um evento também da própria OAB, no Calçadão. Ao cidadão, né? Não é só ao consumidor, ao cidadão. E então, aí... assim, tem vários projetos mesmo. No Calçadão tem... Te cortei, né? Então, vou continuar a frase. De, por exemplo, orientações previdenciárias, questões de saúde, inclusive. Tem várias ações da Jovem Advocacia. Então, assim, ela é bastante atuante, a subseção é muito atuante. A OAB do Paraná também é muito atuante. Ela tem agora um outro programa muito interessante do 6º ano para capacitar pessoas que acabaram de sair, né, egressos assim, da advocacia. E a ideia é essa, quanto melhor o advogado estiver capacitado, mais a sociedade ganha. E se a sociedade ganha, o país ganha. Não é? Então, a gente pode querer ter menos conflitos se a gente estiver planejando melhor. E a figura do advogado nesse planejamento, inclusive, principalmente nesse setor do agronegócio, é bastante importante. Então, a gente quer fazer um jogo de ganha-ganha. Então, a gente troca e todo mundo ganha. Eu queria parabenizar a iniciativa de vocês, agradecer. Esse podcast realmente foi mais curtinho, mas eles vão continuar. Já estou sabendo aqui que vai ter um bate-papo bem especial, inclusive com a nossa apresentadora oficial do agro, a Luli Barbeiro, que tem o nosso Campo Vivo. Eu queria agradecer a Juliana, a Maria Fernanda, o Paulo. Vocês vão curtir o parque agora? Com certeza, né? Essa festa linda aqui, é monumental, né? É monumental essa feira, é maravilhosa. A gente ama, já é patrimônio de Londrina. E assim, eu me despeço de você que acompanhou todos os podcasts. Esse foi mais um Tá no Pod, que é o podcast da Tarobá. Tivemos uma sequência de conteúdos muito bacanas hoje. Amanhã continua, até domingo teremos vários podcasts. Afinal de contas, esse é o podcast oficial da Expo Londrina. E eu, Patrícia Chiozzi, me despeço de você, mas esse podcast vai continuar disponível no nosso portal tarobá.com.br. Até a próxima.